Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do SalusCast. Hoje estou com o Matheus Petrucci e vamos falar sobre treinamento de velocidade para a reabilitação das lesões musculares. Então, Matheus, te agradeço muito a presença e conta um pouquinho para nós o que é esse treinamento de velocidade pensando na reabilitação das lesões musculares. Muito bem, Henrique. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, né? Já tinha sido feito, a gente estava com a agenda apertada, mas é um prazer estar aqui hoje, né, em Santa Maria, no SalusCast, poder participar com vocês. E por que a gente trouxe essa temática que ela é tão importante, né? Quando a gente fala do treinamento de velocidade nas lesões musculares, é o que a gente vai entender daqui a pouco um pouco mais, quando a gente for adentrar realmente no conteúdo, é importante porque a maior parte das lesões musculares hoje em atletas que fazem esportes de alto rendimento, como futebol, por exemplo, elas acontecem durante ações de alta velocidade, que é aquilo que a gente chama de sprint. É quando o atleta está atingindo realmente métricas de velocidade acima de 20, 25 km por hora, 30 km por hora às vezes. Então, é nesse momento que a lesão acontece. E se a gente sabe que é nesse momento que a lesão acontece, é esse momento que a gente tem que ter o entendimento de como trabalhar o processo de prevenção, reabilitação e reestruturar a alta performance. Então, nosso conteúdo hoje se trata de entender esse contexto e a gente poder trazer a informação aqui para os nossos, né, telespectadores que estão vendo por vídeo ou por áudio, a melhor informação de como trabalhar isso aí no processo de reabilitação ou no processo de retreinamento até o retorno à alta performance. Perfeito. Então vamos começar já pelo início, até para o pessoal entender que durante as ações musculares é como se o organismo não tivesse preparado para executar tal ação. E a partir disso, tu treina essas pessoas, tu reabilita elas, ensina elas a fazer esse tipo de contração mais rápida para que ela não consiga, ou melhor, para que ela consiga na hora do esporte performar dessa forma. Perfeito, isso acontece. Por que as lesões elas acontecem, né? O que a gente vai explorar daqui a pouquinho. As lesões elas acontecem numa ação de alta velocidade. A lesão muscular, né, e daí o grupamento muscular mais acometido são os isquiotibiais, que popularmente a gente conhece como posterior de coxa. Elas vão acontecer durante uma ação rápida, durante uma fase que a gente chama da corrida, que é uma fase de balanço final, aonde o músculo muitas vezes ele não tem a capacidade de suportar a demanda que é imposta em cima dele, que é uma demanda de uma carga excêntrica, né, que é aquele músculo que está fazendo força enquanto ele está sendo alongado. E se o atleta, ou o paciente, ou até mesmo o atleta recreacional, a gente não precisa pensar só na alta performance, né? Porque muitos atletas amadores sofrem com lesões musculares. Em outros grupamentos, hoje a gente vai falar muito da posterior de coxa. Se o atleta ele não está preparado para suportar essa demanda, essa carga negativa de uma contração excêntrica que é imposta naquela musculatura, essa musculatura muitas vezes ela vai acabar rompendo. E daí as lesões acontecem. E a gente tem que entender que no universo de lesões musculares, que é um grande desafio, muitas vezes para nós, fisioterapeutas ou treinadores que fazem parte do condicionamento, a gente tem que conseguir criar um lastro de carga residual para essa musculatura, para que ela possa realmente suportar as ações que esse atleta vai fazer dentro de campo. Falando um pouquinho do sprint, a gente vai falar mais sobre ele depois, na sequência. O sprint, que é essa ação de alta velocidade, por exemplo, no futebol, é a ação que antecede o gol, muitas vezes. Então, ela é uma ação decisiva, os atletas vão ter que sprintar. O nosso papel dentro da reabilitação ou dentro do treinamento é entender que essa ação é importante e entender como construir um passo a passo para reabilitar, muitas vezes quando a gente tem a presença de lesão, ou até mesmo para fazer trabalhos de prevenção ou manutenção dessa musculatura íntegra para esse cara conseguir performar dentro de campo. Perfeito. Essa é a grande lógica. Show de bola. Então vamos avançar nesse material que tu trouxe, que eu acredito que vai ficar bem fácil do pessoal entender essas partes conceituais. Perfeito, perfeito. Aqui tá, né? A gente vai entrar no assunto. O Henrique, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores. Eu não gosto muito de ficar me alongar um pouco em relação à parte aí, né? De logística, ou a parte, na verdade, aí de repertório de coisas que a gente já fez ao longo da vida. Mas eu sou fisioterapeuta esportivo, então eu trabalho, né? Henrique, com atletas de alto rendimento e também com atletas amadores. Então o meu processo de reabilitação se dá hoje muito dentro da fisioterapia esportiva, tá? Gabriel, pode passar esse slide, por favor. E a gente vai tentar contextualizar aqui para o nosso público por que essas lesões elas acontecem, né? Então, assim, ó, para a gente chegar na construção do sprint, chegar na construção de uma ação de alta velocidade, a gente tem que entender todo o contexto epidemiológico. E esse quadro ele traz para a gente, na verdade, isso, né? As lesões musculares discostibiais, quando a gente tem aqui ali no primeiro local, em primeiro lugar ali, elas são as lesões que mais acometem jogadores de futebol. Elas são responsáveis por 18% de todas as lesões que acontecem no futebol, são lesões musculares de posterior de coxa.
Só fazendo um contraponto, eu gosto sempre de usar esse slide, se a gente for olhar para a 20ª lesão ali, é a lesão do ligamento cruzado anterior, que é uma lesão que muitas vezes assusta pelo tempo maior de afastamento, mas ela ocorre em apenas 0,9%, né, de todas as lesões que acometem o futebol. Então, se a gente entende que a lesão de posterior de coxa é a que tem a maior incidência, a gente tem que saber como desenvolver estratégias de prevenção, reabilitação e alta performance. Pode passar para mim, Gabriel, por favor? E nesse outro quadro, ele traz para a gente o mecanismo aonde essa lesão acontece. Se a gente for olhar ali nos hamstrings, né, que são os isquiotibiais, ali, ó, o sprint é a ação que mais lesiona a musculatura de posterior de coxa. 61% das lesões musculares de isquiotibiais acontecem durante o sprint, que é essa ação de velocidade. Então, a gente tem a maior incidência durante essa ação. Eu preciso entender, eu preciso quebrar essa ação passo a passo para reconstruir ela no processo de reabilitação ou até mesmo para treinar o meu atleta durante uma fase de alta performance, um atleta que quer aumentar a sua capacidade dentro de campo. Então, eu preciso ter um entendimento lógico de como se dá o passo a passo do sprint para construir atletas mais sólidos, mais saudáveis e a gente tentar minimizar a chance de lesão. E só um segundo dado, né? 12% das lesões musculares isquiotibiais, elas acontecem por excesso de uso, né? Por um excesso de treinamento, um excesso de carga de treino muito grande, que é o que a gente acaba tendo muito, por exemplo, no nosso futebol brasileiro, onde os atletas jogam partidas e o tempo de descanso pelo calendário que se tem no Brasil, ele é muito pequeno, tá? Então a gente tem aí como segundo ponto de maior lesão são as lesões por excesso aí de uso dessa musculatura. E às vezes essa questão do excesso, pensando ali no esporte, é uma coisa que quando lesionam não necessariamente é por falta de controle, é porque dentro da partida em si os atletas se dedicam tanto que é muito difícil tu ter esse controle. Eles vão dar o máximo deles, né? Perfeito. A gente costuma dizer que a partida ela é um caos total, né? É um ambiente que a gente não consegue ter controle nenhum. Então, às vezes, tu tem atletas altamente treinados, altamente preparação física, tá em dia, mas daqui a pouco tu vai para uma partida de futebol, o teu time sai perdendo por 1-0, ele tem um jogador expulso e começa a chover, por exemplo. Tu não tem controle sobre essas variáveis. Então, isso muitas vezes acaba sendo responsável por uma demanda além do que deveria ser feito. E isso pode ser um ponto, lembrando que as lesões elas são sempre multifatoriais, mas isso é um ponto que às vezes a gente não vai ter o controle e o cara vai fazer um excesso de carga ainda vez maior, né? Por mais que se tenha a utilização de GPS, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, utilização de várias métricas que podem ser controladas, realmente o controle de carga e o controle dessas variáveis, ele é um quebra-cabeça sem fim hoje em dia, né? E por mais que, desculpa, por mais que a gente tenha aumentado demais nesse controle, as lesões nos últimos anos, elas continuam aumentando também. Se aumentou todas as variáveis de controle, a gente consegue controlar muito mais o atleta hoje. Mas as lesões também aumentaram. Sim. Na mesma proporção, quase. É difícil de fazer isso aí. Mas é uma arte que a gente tem que encarar, né? Tu sabe que dentro da outra imagem ali que tinha concussão lá, né? Que Isso aí. É interessante que parece que a preparação física, os profissionais da educação física, eles vão evoluindo e a fisioterapia também vai evoluindo e aí parece que os preparadores físicos, eles melhoram os atletas fisiologicamente falando, e a fisioterapia tem que evoluir junto porque eles ficam tão fortes que na hora do jogo, agora com a questão da conclusão, que tu pode até substituir, né? Isso aí. Ganha uma substituição. Aumentou um monte esse impacto, essa lesão de conclusão. Parece que só porque liberaram a substituição, agora os caras estão pegando mais. Mas acho que isso está muito relacionado com essa melhora da performance dos atletas, que na hora eles não conseguem frear. Eles vão e se batem de um jeito que tem que fazer, né? Acho que a preparação física nos últimos tempos, né? Lembrando que eu sou um apaixonado pela preparação física, né? Sou fisioterapeuta e eu costumo dizer que a gente tem que entender muito de preparação física. Mas a preparação física ela aumentou demais nos últimos anos. A gente consegue hoje construir atletas com muita qualidade, com muita força, atletas velozes. O futebol mudou muito também nos últimos tempos. Então, realmente, isso aí. Às vezes, tu consegue deixar o atleta muito melhor fisicamente, mas as lesões também continuam aumentando, porque a demanda toda aumentou. Ela aumenta proporcional, né? E é um grande desafio, realmente. Muito bem, Gabriel, pode passar para mim. E aqui, na verdade, olha só, hoje a gente está falando então sobre essa questão do treinamento de velocidade nas lesões. Por que eu trago esse slide aqui? Esse slide ele traz todos os critérios de alta que a gente tem que ter quando a gente tem uma lesão muscular, tá? Mas o que é o mais importante? Hoje a gente não vai abordar, né, todos os critérios, a gente pode conversar isso num outro momento.
a gente vai se pegar no critério número 2 ali, ó, que é a exposição à corrida de alta velocidade. Ou seja, toda vez que eu tenho uma lesão muscular, durante o processo de reabilitação, eu tenho que criar um lastro de fazer exposição gradual à corrida de alta velocidade. A gente vai discutir isso agora ao longo do podcast, tá? Porque isso é considerado um critério de alta. Se eu faço todo o processo de alta, se eu faço toda a construção de força, amplitude de movimento, flexibilidade, e não construo um lastro de exposição à corrida de alta velocidade, esse meu atleta, quando ele vai correr em alta velocidade, ele tem uma chance enorme de se lesionar. E a gente vai ver isso aí agora ao longo da aula aqui, tá? Então, como critério, se eu sei que lá no final, para poder dar alta para o meu atleta, ele tem que ter uma exposição à corrida de alta velocidade, eu tenho que entender que na reabilitação, eu tenho que construir essa exposição gradual. E depois eu vou trazer mais adiante um slide que mostra o passo a passo de como construir essa Perfeito. exposição gradual, para que a gente não possa pular etapas, tá? Então isso é super importante. E só mais um ponto importante que eu gosto de frisar aqui, sempre que a gente tem uma lesão muscular, o nosso grande desafio é deixar o atleta mais forte e mais veloz do que ele era antes. Lembrando que se a gente vai construir velocidade, vai construir força, mas eu costumo dizer assim, aquilo que ele tinha de força não foi o suficiente para suportar a demanda que foi imposta em cima dele. Então o nosso objetivo principal sempre vai ser, frente a uma lesão muscular, é construir atletas ainda mais fortes do que eles eram antes. Eu costumo dizer, a gente vai fazer do limão uma limonada. O cara lesionou, beleza, a gente vai aproveitar essa janela de lesão muscular para poder transformar esse cara mais forte, deixar ele mais rápido ainda a voltar ao esporte de alto rendimento. Perfeito. Então é por isso que a gente vai se deter nesse ponto aqui, porque a gente tem bastante assunto pela frente aí. Excelente. Muito bem. Pode perguntar, quer perguntar? Voltando ali só no slide, na questão dos critérios de alta, isso, vamos trazer um cenário aqui, uma realidade, um caso prático. Boa. A pessoa se lesionou, vai fazer essa reabilitação e tu vai controlar todas essas questões que tu trouxe nesse material para que tu consiga fazer essa transição e entregar ela de novo para um preparador físico. Sim, sim. Eu vou ter que controlar, assim, eu sempre costumo fazer esse raciocínio de trás para frente, né? Então eu sei quais são os critérios de alta. Eu tenho que construir todos os pontos, tá? Ao longo do processo de reabilitação de uma lesão muscular, que é o que a gente está falando aqui, eu tenho que construir, daí eu estou falando bem da reabilitação, eu tenho que construir força, então eu vou ter que fazer todo o cronograma de trabalho de força, eu vou ter que fazer algumas recuperações relacionadas à parte de flexibilidade, que os atletas eles perdem um pouco de flexibilidade frente às lesões musculares, então eu tenho que entrar com o trabalho de mobilidade e de flexibilidade, e eu tenho que fazer todo o trabalho de exposição à corrida de alta velocidade. Então eu tenho que construir todos os critérios. A corrida em alta velocidade, ela é um critério a ser alcançado, que ela vai começar a ser construída já de fase inicial. É claro que o atleta não vai correr de fase inicial, eu vou mostrar mais adiante quando é que ele começa a correr, mas isso já é pensado no primeiro dia da reabilitação. Todo o cronograma ele já é feito no primeiro dia da reabilitação. Eu costumo dizer assim, a gente fala muito, né, de return to play, o retorno ao esporte. O retorno ao esporte de um atleta lesionado, ele começa no exato momento que esse cara lesionou. O cara lesionou agora. Eu já tenho que pensar no retorno dele ao esporte. Por isso que eu sempre a dica que eu deixo aqui é enxerga aonde tu quer chegar. Ah, o cara é jogador de futebol, que eu vou falar um pouco mais, que é a parte que eu mais trabalho. O cara é jogador de futebol, então ele tem que voltar para o campo. Bom, como é que eu faço para esse cara voltar para o campo agora? O que eu tenho que construir? Então eu gosto desse olhar de trás para frente, porque daí eu venho construindo tudo isso. Porque lá no final, o cara tem que estar pronto, ele tem que bater todos os critérios. Inclusive de prontidão psicológica, o cara tem que estar preparado. A gente pega muito atleta que o cara sofre lesão, tu bate todos os critérios e ele fala para ti assim, eu não sinto confiança para voltar a jogar. E daí como é que trabalha? Sabendo que o cara tem força, ele bateu o critério de velocidade, tá tudo pronto, amplitude de movimento, e às vezes o cara não tem a prontidão psicológica, daí tem que botar mais alguém na jogada, às vezes um psicólogo, ou conseguir fazer um trabalho de dar um nó ali nesse sistema nervoso central dele para conseguir adquirir a confiança e botar o cara a jogar. Então é importante que tudo isso aqui seja construído, né? A gente vai se deter hoje um pouquinho mais na velocidade, mas tudo tem que ser construído. Então os trabalhos de força, amplitude de movimento, tudo. E tem o passo a passo. Né, a gente tem hoje um curso que traz essa construção, né, das lesões musculares e a gente ensina semana a semana o que tem que ser feito. Então já tem descrito na literatura como que a gente trabalha. Semana 1 trabalha isso, nessa fase
A gente divide em fase funcional e fase estrutural. Na fase funcional tu vai trabalhar dessa forma, na fase estrutural tu vai trabalhar dessa forma. A gente já tem descrito. Então, esse passo a passo, que não é uma receita de bolo, mas é o que garante o sucesso aí do processo de reabilitação. Perfeito. Bem bom. Então, vamos lá. Vamos só trazer alguns conceitos aqui rápidos para a gente poder adentrar no conteúdo, tá? Quando a gente fala aqui sobre a eficiência do sprint, né? Então, vamos lá, que a gente está entendendo de construir uma ação de alta velocidade para o esporte. O que a gente tem que entender? Que a gente tem que acabar produzindo grandes níveis de força, tá? A gente vai pensar no sprint, a gente vai ter pouco tempo de contato com o solo, ou seja, o atleta, quando ele está sprintando em alta velocidade, o tempo de contato com o solo do pé é abaixo de 120 milésimos de segundo, perdão, de milésimos de segundo. Então, o tempo de contato dele é muito rápido quando ele está em alta velocidade, porque a gente só consegue produzir força na corrida quando tu tá botando o pé no chão. Isso, o lógico precisa ser dito. A gente não vai conseguir construir força no ar, tá, gurizada? Então, isso é importante. A força, ela tem que ser aplicada também na direção correta, né? Muitas vezes a gente fala, o atleta tá correndo errado. Se ele não aplicar a força na direção correta, ele vai gastar mais energia, vai correr errado, e automaticamente a gente vai ter uma postura ideal, tá? Pode passar, Gabriel, por favor. Então, o que eu tenho que entender quando a gente pensa no sprint, tá? São duas variáveis, né? O quanto e como. Eu preciso saber o quanto de força inicial, força explosiva, força reativa, e daí eu vou passar por 3 tipos de força: concêntrica, excêntrica e força isométrica. E também eu vou ter que entender como, ou seja, qual que é o tamanho da minha passada, qual é a frequência dessa passada que eu estou fazendo, o tempo de contato com o solo e o tempo de voo. Então, é a união de quanto e como que eu estou fazendo isso, né, através do sistema nervoso central, através de um processo de coordenação que vai me trazer toda a efetividade, através das questões de mobilidade e estabilidade, que vão garantir que eu consiga correr em alta velocidade com eficiência. Porque às vezes tu pega um atleta super forte, com força, com uma boa força reativa daqui a pouco, mas o cara corre errado, ou seja, não vai adiantar de nada. Ele vai estar gastando energia, vai estar sendo ineficiente naquilo que ele faz, tá? Pode passar para mim, por favor. Então, o que é importante a gente saber? Durante o sprint, durante um processo de entrar numa corrida de alta velocidade, eu vou ter fases muito bem definidas. Eu tenho uma primeira fase, que é um movimento de aceleração, que a gente vai definir. Agora eu vou mostrar para vocês na sequência como é que é a postura, o tempo de contato no solo durante uma fase de aceleração. Para a gente ilustrar, vamos pensar aqui numa corrida de atletismo de 100 metros rasos, que é a hora que o cara está saindo do bloco. Os primeiros 3, 4 passos que ele vai dar ali, nos primeiros metros de uma corrida de 100 metros rasos, aquela primeira fase inicial, ali, os primeiros 10 a 20 metros, é uma fase de construção, muitas vezes, dessa aceleração. E depois a gente passa por uma fase de transição, eu entro numa fase de velocidade máxima, quando o atleta já está no meio para o final, e eu vou procurar manter essa construção dessa velocidade máxima que foi atingida. Então, eu tenho que entender que eu tenho que trabalhar durante o processo de reabilitação. A gente trabalha muito durante as questões voltadas à aceleração e também à velocidade máxima, tá? Pode passar para mim, Gabriel. Então, assim, o que eu preciso entender? Como que eu construo uma fase de aceleração, né, durante um sprint? Tá? E aqui tá uma foto do Bolt ali saindo, né, do bloco. Olhem bem a postura dele nessa imagem, tá? A gente vai ter uma ação de pistão das pernas funcionando muito bem. A gente tem um tempo de contato com o solo, tá? Ele é mais longo, ou seja, durante uma fase de aceleração, o meu tempo de contato no solo para a produção de força horizontal, ele é maior. Ele está em torno de 250 milésimos de segundo. Na velocidade máxima, em torno de 120. Ou seja, eu tenho mais tempo de contato. É rápido? É. Mas é mais tempo durante a aceleração quando comparado à velocidade máxima. Além disso, o contato do pé do solo ele vai ser atrás do centro de massa, que é para impulsionar esse atleta para frente. Eu tenho mais inclinação de tronco, a gente costuma colocar que é uma inclinação de 45 graus, então o meu tronco ele vai estar mais inclinado. E daí eu também vou ter um trabalho maior de flexão de quadril e mais dorsiflexão de tornozelo. Então isso aqui tem que ser muito bem observado, porque muitas vezes a gente vai ver assim algumas imagens dos atletas fazendo treinamentos na parede, né, dos wall drills, que é onde a gente bate muito. Quando eu quero trabalhar uma fase de aceleração, a minha angulação de trabalho geralmente costuma ser uma angulação onde eu coloco o meu atleta a reproduzir todo esse posicionamento numa posição de 45 graus. Isso me garante que eu consiga trabalhar e ter um pouco mais de transferência da posição que ele está fazendo no momento do treinamento para a posição depois que ele vai fazer durante a atividade física. E quando a gente pensa, pode passar, por favor.
E quando a gente pensa aqui, ó, né, claro, eu vou estar trazendo algumas imagens, que são os educativos aqui de aceleração de top speed, né? Vejo que nas imagens ali mais à direita da tela, né, a gente acaba tendo uma imagem ali de 45 graus, tá? E depois, aqui a imagem mais à esquerda da tela, já uma imagem mais ereta, onde ele está trabalhando uma ação de top speed, tá? Claro que isso aqui é um vídeo, a gente fez um recorte da imagem, mas é para realmente reproduzir esses trabalhos de wall drills que são feitos aí com os atletas na parede, que são os educativos para corrida, tá? Pode passar, Gabriel. E olhem a diferença já quando a gente compara já naquela fase. Lembra que eu falei que tem uma aceleração, transição, velocidade máxima e manutenção. Na velocidade máxima, a postura do meu atleta já é diferente. Então eu costumo fazer uma analogia como se fosse um avião, né? A hora que ele está saindo da pista, ele está a 45. Depois o cara começa a ficar vertical. Quando ele está numa ação de alta velocidade, eu já vou ter um movimento circular das pernas, tá? Que vai estar acontecendo. O tempo de contato com o solo ele é mais curto, ou seja, eu preciso imprimir força no solo de forma mais rápida, então, em torno de 120 milésimos de segundo. O vetor de força ele vai ter uma característica vertical, tá? O contato agora, né, do pé no chão, ele vai se dar à frente do centro de massa, porque eu preciso fazer o contato, empurrar o solo para trás, para me impulsionar para frente. O tronco ele tem que estar mais verticalizado e eu tenho um maior comprimento de passada. Então, essa parte biomecânica, ela é fundamental a gente ter o entendimento, Henrique, porque é aí que a gente vai trabalhar. Lá no início da reabilitação, a gente trabalha com o nosso atleta, às vezes movimentos na parede, só reproduzindo a posição de forma um pouco mais isométrica, mais estática, vamos dizer assim, para o cara já entender que daqui a pouco ele vai sair daquela forma estática e vai entrar no movimento dinâmico, Uhum. né? E até para trabalhar, vou falar depois, a gente vai para trabalhar alguns treinamentos isométricos, a gente pode buscar a isometria em posições mais estáticas ali, que é o que a gente vai fazer, pensando se eu quero trabalhar aceleração ou velocidade máxima. E a gente tem que construir essas duas fases aí dentro do processo de reabilitação. E dentro desses checklists, tanto da parte da aceleração quanto da velocidade máxima, por mais que não vai existir talvez os números perfeitos, vai ter uma zona de segurança que tu vai dizer assim, ó, não tá como eu quero, mas tá melhorando, deixa assim, porque tu não vai talvez conseguir mudar 100% o padrão motor daquele Não, atleta. perfeito, perfeito. Isso é excelente, né? A gente tem uma ideia, mas não existe aquele movimento padrão, aquele movimento. Às vezes o que é correto para ti não é o que é correto para mim, Uhum. né? Do próprio Bolt, que a gente usou como exemplo aqui, quando a gente faz algumas análises dele, tu vê que ele pisa de uma forma, daqui a pouco, tu vai mexer na estrutura do Bolt ali. Eu falei, cara, o cara é campeão, recordista mundial. Sim. Eu não vou mexer na mecânica dele. Eu vou trazer alguns exercícios para ele para enfatizar se ele tiver uma lesão muscular, mas assim muitas vezes eu não vou querer mexer a biomecânica dele, ele já está adaptado para aquela biomecânica, ele já corre daquele jeito. Então, assim, existe um padrão, mas esse padrão ele não vai ser, o teu padrão vai ser diferente do meu. Isso é bem importante. Então, a gente tem que entender, eu costumo dizer, não vai ter uma receita de bolo, existe uma diretriz que tem que ser trabalhada. Na aceleração, mais inclinação, mais dorsiflexão, mais flexão de quadril, mas dentro de cada indivíduo eu tenho que respeitar essa individualidade biológica, sim, essa individualidade biomecânica, e entender que isso faz parte do processo. Excelente. Tá? E Excelente. o teu olhar como fisioterapeuta, quando tu vê o atleta, para te mudar ou tentar melhorar alguma questão técnica dele, tu espera uma queixa dele ou o teu olhar do tipo assim, não, vou melhorar isso aqui porque eu sei que ele vai ganhar mais performance? Ou tu espera a queixa sabendo que ele já tem o padrão motor dele consolidado? Excelente essa pergunta, é de US$ 1 milhão, né? Porque eu costumo dizer assim, se o paciente ele tem um padrão e ele já está adaptado àquele padrão, ele não tem lesão com aquele padrão, eu não mexo. Minha forma de trabalhar. Quando é que eu vou intervir numa alguma questão biomecânica dele? A gente sabe que para algumas lesões, a diminuição de dorsiflexão, a rigidez de quadril, o valgo, que foi tão discutido nos últimos anos, hoje a gente já entende de uma forma um pouco diferente. Eles podem ser fatores de risco para algumas lesões? Podem. Mas se o atleta ele está performando, ele não está lesionando, ele não tem queixa, eu não mexo. Quando que eu vou mexer? Matheus, eu tive uma lesão no joelho, eu tô com uma lesão no meu tornozelo, né? E eu observo que daí dentro da avaliação biomecânica que a gente vai fazer, e a gente vai avaliar as estruturas articulares e musculares, eu observo, esse cara teve uma lesão no tornozelo, uma lesão no joelho, e eu identifico um fator de risco que está fora do compasso, daí é a hora de tentar movimentar e mexer, mas também com muita calma e classe. Por que que eu falo isso? Porque hoje, dentro da fisioterapia esportiva, o que que eu percebo? Que a maior parte das lesões, elas acontecem por sobrecarga e não por uma questão biomecânica. Então eu costumo dizer assim,
que às vezes eu preciso entender muito mais ainda do controle de carga, e essa é a dica que eu deixo para o fisioterapeuta. A gente tem que saber priorização, e a gente aprende isso com vocês, educadores físicos. A gente tem que entender controle de carga. Às vezes o erro maior ele está ali do que a gente fazer uma caça às bruxas, a parte biomecânica. Não que ela não tem que ser avaliada, ela precisa ser avaliada, a gente precisa entender dela sim, mas eu só mexo então quando eu percebo que aquele é o fator de risco que está levando a lesão. Senão, eu procuro não mexer, tá? Show. Procuro não mexer. Daí aqui a gente também tem só algumas imagens, né, de alguns trabalhos também que são feitos aqui. Podem observar, né, o Guilherme que está sendo de modelo aqui nas duas fotos mais acima, ele está com uma postura mais ereta, então ali são trabalhos que a gente faz, são drills que a gente faz para controles de trabalhos com uma maior transferência para a parte de velocidade máxima. Observem que o tronco está mais ereto, ele está mais vertical, né, na parte de baixo aqui no canto inferior esquerdo, a gente tem um trabalho sendo feito ali para um wall drill mais voltado a parte de aceleração e por aí vai, tá? Então, a gente pode usar exercícios que a gente utiliza na reabilitação já com uma característica biomecânica mais para aceleração, quando a gente quer dar uma ênfase naquela fase, com transferência para ela, ou com uma característica mais de velocidade máxima, quando a gente quer transferir mais para aquela fase, tá? Pode passar. Muito bem. E aqui é importante, né? A gente fala quais são os determinantes mecânicos aí, né, do sprint dentro do futebol. E aqui é super importante. As forças que são mais estudadas, né? As forças de reação ao solo são essa força horizontal, que é essa força anteroposterior, a força vertical, e também existe a força médio-lateral, ela é menos estudada, tá? O que a gente tem que entender? Pode passar para mim. A gente tem que entender que durante o processo de aceleração, durante o processo de construção de um sprint, a gente tem duas forças que são são as duas forças de maior predominância. É a produção de força horizontal e a produção de força vertical. E a gente tem que entender que por mais que a velocidade aumente, né, porque lembra, o atleta ele saiu do bloco, ele começa a construir velocidade na aceleração e depois ele vai atingir o pico de velocidade máxima. Por mais que a força dele aumente, esse cara sempre vai ter maior produção de força horizontal do que vertical, por mais que ele assuma uma posição verticalizada. E esse artigo ele colabora justamente para isso. O que eles fizeram? Eles avaliaram 16 jogadores de futebol, né? E eles fizeram incrementos da corrida. Esses caras correram a 40% da sua ação de velocidade máxima, depois 60%, 80% e 100% da sua velocidade máxima. O que eles fizeram? Eles foram comparando o quanto que aumentava a produção de força horizontal e vertical durante corridas mais intensas, ou seja, corridas mais velozes. Vamos imaginar que tu tem um atleta que, só para ilustrar o nosso cálculo, que ele consegue atingir 100 km por hora, né? Então eles testaram esse atleta correndo a 40 km por hora, 60, 80, até bater 100 km por hora. E o que eles começaram a observar? Que quando o atleta estava correndo ali em torno de 40% até 60% daquela velocidade máxima que ele consegue atingir, a gente tem incrementos, picos de força verticais e horizontais. Ou seja, olha só, a força vertical ela aumentou 14%, mas a força horizontal ela aumentou 34%. Depois esse atleta começou a correr mais rápido. Ele atingiu 60% daquilo que ele consegue atingir até 80%. Observem que nessa fase, tu teve apenas 1% de aumento de força vertical e 21% de força horizontal. E depois, quando o atleta bateu lá em torno de 80% da sua velocidade máxima, até 100%, a força vertical aumentou só 2%. E a força horizontal, ela continuou aumentando em torno de 24%. Então, o que ele traz para a gente, né, esse estudo? Que realmente a gente conseguir trabalhar essa produção de força horizontal é fundamental para que o atleta consiga produzir ações de alta velocidade. Daí vocês podem estar se perguntando assim, tá, eu entendi que eu tenho que produzir força horizontal para o meu atleta conseguir correr. Mas ele está numa fase clínica, ou ele está numa fase que a gente fala, ele está na parte da cinese, está na parte da academia, construindo força. Como que eu construo essa força horizontal? Como é que eu faço isso? Qual é o exercício que vai trazer isso para a gente? Pode avançar, Gabriel. E aqui a gente tem uma correspondência. O que essa ilustração traz para a gente? Eu posso pensar aqui, né? Olhem a figura ali. Eu vou ter um atleta que está construindo uma ação de alta velocidade, em torno de 100 metros, que é o que a gente fez ali na nossa pista para ilustrar. E eu tenho exercícios que têm maior transferência para a fase de aceleração e exercícios que têm mais transferência para a fase de velocidade máxima. Então, assim,
Se eu quero trabalhar durante um processo de reabilitação ou durante um processo de treinamento, porque isso é feito também na sala de treino, não só quando o atleta está lesionado, pensando em aceleração, eu posso pensar em exercícios como levantamento terra, o hip thrust, o búlgaro, tá? Aonde eu vou trabalhar esse tipo de exercício com uma alta intensidade, ou seja, altas cargas, e um baixo número de repetições, um baixo volume. Então, eu posso utilizar ali, ó, 2 séries de 1 a 5 repetições, vai depender do que tu quer fazer no treinamento, e a pausa é de 3 a 5 minutos, porque tá usando altas cargas, então o cara faz, daqui a pouco ele vai fazer um levantamento terra ali, né, ele vai fazer 2 séries de 3 repetições, exemplo, que é o que tá dentro da nossa lógica aqui. Ele faz uma série de 3, descansa lá 3 a 5 minutos, faz mais uma série de 3, meu, fechou o treino dele ali, é aquilo ali. Tá? É o que a gente chama, às vezes, muitas vezes, de uma microdose de força que está sendo feito dentro do processo de reabilitação e também é feito dentro do processo de treinamento, tá? Quando a gente vai para trabalhos que têm mais transferência, né, e que podem ser feitos na sala de treinamento, pensando em transferir para uma ação de alta velocidade, a gente vai pensar em exercícios ali como squat jump, né, que é aquele agachamento com salto, para quem não está familiarizado com essa nomenclatura. Os trabalhos pliométricos, que são os trabalhos de salto, né, os ropes, os bounds, os drops, enfim. Os agachamentos parciais, que é o que a gente chama de meio agachamento, que ele acaba tendo bastante transferência para o esporte. E daí a gente vai trabalhar ali de 3 séries de 4 a 6 repetições com uma pausa de 1 a 2 minutos, tá? Ou seja, a carga já vai mudar um pouco mais. E depois, na parte de baixo, a gente só volta um pouquinho para mim. Na parte de baixo, a gente tem ali o tempo de contato com o solo, que eu já tinha falado, durante uma fase de aceleração, ele é maior, 250 milésimos de segundo. E depois, quando eu entro numa fase mais veloz, o meu tempo de contato com o solo acaba diminuindo. E os movimentos, além da intensidade da carga que está ali, esse volume e o descanso, também dando feedback para fazer com a máxima intenção da velocidade, ou aí vai depender da fase que o atleta tá? Perfeito. Cara, essa é uma pergunta bem bacana, né? Porque a gente pode trabalhar com o VBT, Uhum. tá? Quando a gente fala aí, e quando tu traz, a gente, o cara vai fazer ação com a máxima intenção de velocidade, pensando numa questão de trabalhar, né? E eu sei já de alguns clubes já trabalham com o VBT, já trabalham com essa máxima intenção de velocidade, mas nem sempre ele vai fazer esse trabalho pensando na máxima intenção de velocidade. Não aqui, não nessa primeira fase. Pode ser utilizado, tá? A gente está utilizando já em Porto Alegre, a gente tem um encoder, né? Linear, e a gente gosta muito de trabalhar com atletas realizando a máxima intenção de velocidade, independente de ele estar utilizando uma carga pesada ou uma carga leve, ele sempre vai utilizar, porque a gente entende que o VBT ele pode ser utilizado já, pode e deve ser utilizado, do meu ponto de vista, para transferência para o esporte, ele pensando nessa fase, tá? Mas nem sempre, eu costumo dizer assim, nem sempre vai ser uma lógica ele fazer a máxima intenção de velocidade, pelo menos não nesse trabalho aqui de aceleração. Quando ele está fazendo um trabalho, já por exemplo, squat jump, daí eu já peço para ele fazer, gosto muito de trabalhar, meu, agora a gente vai fazer o trabalho e eu quero que tu imprima durante essa ação a máxima intenção de velocidade. É claro que hoje para nós já fica mais fácil um pouco porque eu tenho um encoder, Claro. né? Então assim, eu já consigo trabalhar com a métrica de velocidade ali e utilizando ela como uma ferramenta para monitorar esse treinamento que está sendo feito, até para monitorar fadiga, perda de velocidade e tudo mais, né? Mas geralmente eu costumo utilizar, se eu não tenho, muitas vezes eu acabava utilizando essa primeira parte de aceleração, eu não penso muitas vezes num trabalho pensando na máxima ação, na máxima intenção de velocidade, e deixo isso mais para os trabalhos lá de squat jump, por exemplo, que eu acho que é um exercício excelente para a gente trabalhar com os atletas, pensando numa fase de transferência para velocidade máxima, tá? Show. Eu gosto muito de trabalhar dessa forma, tá? Agora sim, pode passar. E daí, né, falando um pouquinho do sprint na reabilitação, que é a temática que a gente, né, tá tentando construir agora, a gente precisa entender que o sprint, ele é a chave, né, para a gente fazer esse manejo de risco aí nas lesões musculares. Pode passar. Então, o que que eu tenho que entender? Né? Por que que o sprint ele é tão importante? A gente já falou lá no início da nossa fala que ele é a ação que mais lesiona os atletas, em torno de 61% das lesões musculares discotibiais acontecem durante o sprint, e é numa fase de balanço final, é quando o atleta ele fez o ciclo da passada, é antes dele entrar no contato com o pé do solo, que essa lesão muscular vai acontecer, nos últimos 20 graus de extensão de joelho. Então, eu costumo dizer que a lesão muscular ela acontece ainda no ar, é antes do cara entrar no contato com o pé do solo, a perna dele está estendendo nos últimos 20 graus, é a hora que o isquiotibial rompe, tá? Então, a gente sempre tem que entender que para fazer um trabalho, né, de progressão, eu vou ter que sempre avaliar a questão de cinética,
né? E cinemática, acabei de falar de produção de força horizontal, produção de força vertical, tempo de contato com o solo. Outro ponto super importante é a gente ter um controle da postura de tronco e de pelve nos nossos atletas. A gente não tinha falado sobre isso ainda. A gente já entende que atletas que têm um tronco e que conseguem manter um controle de tronco mais vertical, eles têm uma diminuição aí. Não posso dizer que vai diminuir a incidência de lesões musculares, mas se eu tenho um atleta que tem o tronco mais horizontalizado, ele perde essa verticalidade, ele aumenta a tensão muscular na posterior de coxa, isso já é um fator de risco a mais, assim como o controle do tilt anterior da pelve, né? A pelve está aqui, se ela fica mais anteriorizada, e o cara faz um tilt anterior, a parte posterior, o túbero isquiático, ele vai ficar mais elevado, e isso automaticamente vai criar uma pré-tensão naquela musculatura de posterior de coxa, e isso, tu imagina um atleta com um tilt anterior, aquele isquiotibial mais alongado, vamos dizer assim, fazendo uma ação de alta velocidade, aquela corda que já está esticada, ela tem maior propensão a romper. Então a gente já sabe que dentro da parte ali das avaliações e reavaliações, fazer um bom trabalho para controle de tronco e controle de pelve é fundamental. Por exemplo, no treinamento de força convencional, né, a gente sempre costuma dizer, vamos cuidar para o cara não fazer o tilt pélvico, não fazer a retroversão ali, na hora que o cara tá fazendo o agachamento, e tá tudo certo, tem que ser assim. Quando eu pego atletas de futebol, que eu vejo que os caras têm uma anteversão muito grande, já tem, né, esse tilt anterior da pelve, o que eu gosto de fazer com esses caras, Henrique? Durante os trabalhos de mobilidade, eu faço o cara fazer a retroversão. De propósito. Para quê? Porque o cara já tem um tilt anterior. Então eu costumo tirar um pouco dessa tensão nessa cadeia posterior, só mobilizando esse quadril. É uma estratégia que pode ser utilizada na prevenção de lesões, por exemplo, né? Para tirar um pouco essa pretensão, porque quando ele for correr, eu não quero que tenha nada de pretensão. Quanto menos esticado eu deixar a corda para ele correr, mais ele vai conseguir correr com qualidade. Então esse é um ponto bem importante, tá? E depois, no processo de intervenção, a gente tem que entender que vai existir uma individualização, né? Ou seja, cada atleta vai ter a sua forma de correr, aquilo que a gente estava falando da biomecânica antes, tá? Um outro ponto importante é a regularidade a ações de alta velocidade. Se vocês têm um atleta, que é uma dica de ouro, se vocês têm um atleta em mãos, vocês treinam com ele e que ele faz sprint, ele não pode ficar mais de 7 a 10 dias sem sprintar. Por quê? Porque ele acaba perdendo a resiliência tecidual a essa ação. Existe uma frase que ela é até um pouco engraçada, mas a gente costuma dizer porque ela é verdade, é só o sprint entrega para o sprint aquilo que o sprint precisa. Sim. Ou seja, se o teu atleta faz sprintar, somente o sprint vai entregar para ele aquilo que a musculatura vai precisar fazer durante uma ação de sprint. Então, mesmo nesse período, agora a gente está entrando, por exemplo, com os atletas que fazem, que jogam no Brasil, né? Porque o campeonato europeu ele continua, tá? Os atletas que jogam no Brasil estão entrando naquilo que a gente chama de off-season agora, né? Tá no período sem treinamento, tá? E a gente acompanha alguns atletas, a gente faz esse trabalho, tanto eu quanto o Guilherme, que é meu parceiro nessa jornada, com atletas, aonde mesmo nesse período de férias, os caras têm que ter algum tipo de exposição ao sprint. Pelo menos como se fosse uma microdose de vacina para o cara manter essa resiliência tecidual, tá? E outro detalhe importante, que é fundamental, que está ali escrito ali na parte da periodização. Quando vocês fizerem um trabalho de sprint com os atletas de vocês, ou um trabalho que envolva muita força excêntrica de posterior de coxa, eu tenho que dar um intervalo de 48 horas para fazer um novo estímulo dessa ação. Então, se o meu atleta sprintou hoje, eu tenho que sprintar com ele pelo menos 48 horas depois. Porque eu tenho que deixar essa musculatura recuperar um pouco para dar uma nova carga. Porque senão, o que vai acontecer? O que pode acontecer? Um erro no controle de carga. E isso é um fator que pode lesionar. Então, resumo, o atleta não pode ficar mais do que 7 a 10 dias sem sprintar, porque ele acaba começando a diminuir essa resiliência tecidual. E se ele fez um trabalho de campo hoje que ele sprintou, fez ações de alta intensidade, o ideal é, pela segunda literatura, é dar um intervalo de 48 horas para fazer um novo trabalho. Tá? Isso é uma dica de ouro. Beleza, pode passar. Então, aqui a gente tem esse consenso, né? Esse consenso Delphi, que é um consenso de especialistas, que ele traz para a gente quais são os critérios de retorno à corrida, né? E o retorno ao esporte com o atleta que lesionou. O que a gente tem como critério principal? Então, é os critérios de sintomas, esse é o dor. O atleta, quando ele começa a correr, tá? A ação, a corrida, ela tem que ser isenta de dor. É diferente do treinamento muscular que vai ser feito com esse atleta. O treinamento na academia, durante o processo de reabilitação, durante as fases de fortalecimento,
Se o atleta sentir dor durante algum tipo de exercício, não tem problema, desde que essa dor esteja numa escala, vamos pensar numa escala de 0 a 10, onde 0 é a ausência de dor e 10 é uma dor muito forte. Durante o processo de reabilitação, o atleta pode sentir uma dor até 4. É claro que o que é 4 para mim pode ser 8 para ti, mas é a tua percepção subjetiva. Por que a gente fala isso? Porque a literatura já traz alguns dados que quando o atleta ele sente uma dor até 4, esse limiar está até 4, a gente consegue melhorar a força desse atleta, a gente não gera nenhum efeito adverso, ou seja, tu não está trazendo nenhum prejuízo para ele, e claro, não aumenta, não antecede o return to play, o retorno ao esporte. Mas se tu consegue ganhar força e não tem nenhum efeito adverso, cara, é tudo que eu quero. Então eu falo para os atletas, durante o treinamento de força, se a dor tiver até 4, tá valendo. A dor tá 5 ou 6, eu vou ter que fazer algum manejo, ou de carga, ou de volume, ou de amplitude de movimento. E claro, escolher um exercício, a dor é 7 ou 8, não, segura que ainda não é hora de fazer isso. Porém, durante a atividade de corrida, a corrida, independente da intensidade que esse cara estiver correndo, o ideal é que seja isenta de dor, tá? Isso é importante. Pode passar. E aqui, ó, para mim, esse gráfico aqui, tá? Ele traz pra gente, esse esquema aqui, essa ilustração, ele traz pra gente o auge dessa aula aqui. Se vocês entenderem isso aqui, para mim já valeu. O que acontece? Quando a gente vai pensar no retorno ao esporte do atleta, a gente vai, numa exposição gradual à corrida, a gente vai fazer essa exposição em 3 estágios. Isso aqui é super importante. Então, imagina lá que eu estou fazendo o processo de reabilitação, o Henrique lesionou, estou reabilitando, comecei a construir força, e agora eu vou fazer uma exposição à corrida de alta velocidade. Eu vou dividir essa exposição em 3 estágios. O estágio 1 é quando o Henrique já consegue caminhar, está fazendo caminhada, já está livre de dor. Eu vou começar o Henrique, vou sugerir que o Henrique faça um trote em torno de 25% daquilo que seria a velocidade máxima dele. Então ele vai começar a trotar. As distâncias, elas irão aumentar gradativamente também, tá? Então, muitas vezes eu vou fazer assim, ó, 20 metros de um processo que ele vai começar a caminhar e fazer uma exposição ao trote. Durante 60 metros vai ser a distância que ele vai percorrer naquela intensidade que eu determinei no estágio 1, que vai começar com 25 km por hora, e depois, os últimos 20 metros, ele vai começar a frear. 25% daí. 25%, perdão, obrigado. Né? Então, durante 60 metros, ele vai correr a 25% da sua velocidade máxima, tá? Agora corrigindo, e depois, nos últimos 20 metros, ele começa a frear, caminha, fechou. Depois, dentro do estágio 1, eu vou expor ele praticamente até 50%. Eu vou aumentando 25%, 30%, 35% daquilo que ele consegue correr. Vamos pensar de novo, só para ficar prático. Vamos pensar que o Henrique atinge 100 km por hora, para ficar fácil o nosso cálculo. Então, ele vai correr a 25 km por hora, a 30 km por hora, a 40 km por hora, tá? Durante esse estágio 1. Depois, ele conseguiu atingir praticamente até 50% daquela ação de alta velocidade, não tem dor, não tem desconforto, vamos passar para o estágio 2. No estágio 2, a gente vai fazer uma exposição que ela vai variar de 50% a 80%. Então, o Henrique vai correr, lembrando que o Henrique atinge 100 km por hora, tá? De forma ilustrativa. Ele vai correr a 50 km por hora, a 55, a 60, a 75, até 80 km por hora. E mesma coisa, ele tem uma fase de aceleração de 30 metros, onde ele vai estar entrando. Durante 50 metros, ele vai bater aquele percentual que eu determinei para ele, que vai variar de 50% a 80%, e depois ele vai ter que frear nos últimos 20 metros. E depois ele vai para um estágio 3. Durante o processo de reabilitação, Henrique, muitas vezes o cara está comigo no estágio 1 e estágio 2. No estágio 3, já é um estágio que ele está já em treinamento, vamos dizer assim. Ele já não está mais com o fisioterapeuta. Ele pode estar com o fisioterapeuta, sim, desde que o fisioterapeuta entenda como fazer a progressão. Eu defendo essa bandeira, tá? Então, assim, porque no estágio 3, ele vai correr a partir de 80%. Então, ele vai 80%, 85%, 90%, 95% até bater 100%. E daí aqui é importante o seguinte, quando um atleta, e prestem atenção nisso, quando o atleta ele está correndo acima de 80% da sua capacidade máxima, a sobrecarga, a carga negativa que é imposta na musculatura discotibiais é muito grande. É por isso que a literatura recomenda que os acréscimos semanais a partir de 80% ocorram de 5 em 5%. Então, numa semana eu vou construir com o Henrique correndo 80%, na semana seguinte eu vou construir o Henrique correndo 85%, 90%, 95%. Nós vamos perguntar, Matheus, é sempre assim?
Isso aqui é uma recomendação da literatura. Às vezes, eu preciso acelerar um pouco desse processo. Então, eu tenho que conseguir controlar essas variáveis. Daí vem um segundo ponto, bem importante. Matheus, como é que o cara controla a intensidade dessa velocidade? Bom, o ideal no mundo real, para quem trabalha no alto rendimento, é que a gente tenha um dispositivo de GPS. Existem algumas marcas no mercado, marcas mais conhecidas, enfim. Os grandes clubes, os clubes de futebol profissional, pelo menos de Série A e acho que a grande maioria de Série B, possuem já dispositivos, né, que quantificam qual é a velocidade que o atleta está atingindo. Muitas vezes vão ver isso aí, para quem não está acostumado na partida de futebol, quando o jogador tira a camiseta, ele tem um colete, ali tem um dispositivo de GPS, tá? Então, a gente consegue quantificar isso aí através de um dispositivo de GPS. Matheus, eu não tenho GPS. A gente pode fazer um cálculo de distância por tempo, e a gente vai achar uma métrica de velocidade. Em terceiro ponto, é pedir para o atleta que ele corra de forma subjetiva, mas dentro daquilo que ele percebe que seria 50%, 60%, 70%, 80%. Eu costumo dizer, o melhor, o mundo real é o GPS. Mas a gente sabe que não é a realidade de todo mundo. Mas se não tiver isso, entre a subjetividade e nada, eu prefiro ser subjetivo, tá? Então essa é uma métrica. Então aqui é a forma como a gente faz a corrida progressiva, tá? Isso aqui, para mim, é o resumo de tudo que a gente está falando. E para o pessoal que está nos escutando e às vezes não consegue ver a diferença das forças impostas pelo solo no sprint que tu vai fazer na rua, na grama e quer fazer daqui a pouco esse estímulo na esteira. Essas diferenças de correr na esteira e correr na grama, enfim, no asfalto, porque o esporte ele acontece na grama e no asfalto e não na esteira, né? Não, na esteira. Esse é super importante. Assim, o ideal, porque assim, quando eu tenho a esteira, eu tenho uma fase de propulsão diferente. A minha mecânica vai mudar e o chão vai estar em movimento. Então, quando a gente faz esse tipo de trabalho com um atleta, tenho que levar para o local onde ele corre. O atleta de futebol, ele tem que fazer esse trabalho na grama. Ah, eu trabalho com um atleta, é que daí não vai ter o sprint, mas eu trabalho com um atleta na areia. Leva ele para a areia, tá? Porque muda. Então, esses trabalhos de exposição gradual, eles são feitos no ambiente aonde o atleta trabalha, tá? Ah, eu posso utilizar uma esteira no momento inicial para o cara fazer um trote. Matheus, eu não tenho como ir para grama no primeiro momento? Pode, né? É melhor do que nada. Mas vamos pensar que a gente está falando aqui da excelência do trabalho. Então, se eu quero ser excelente naquilo que eu faço, eu preciso levar ele para o ambiente, tá? Então, o ideal é que ele faça essa ação no gramado, porque é ali que ele vai impor a carga dele depois. Porque muda. O que a gente faz muitas vezes, né, e quem trabalha com corredores sabe muito bem disso, quando vai se utilizar a esteira, muitas vezes bota a inclinação ali de 1%, porque ela reproduz um pouco mais como se fosse a rua, mas não dá para querer o cara fazer esse trabalho de sprint num ambiente de esteira. Ele tem que ser feito na grama, tá? Então, esse é o padrão ouro. Tá? Pode passar. Até aqui fica só, né? Eu não gosto de chamar isso aqui, não é uma receita de bolo, é uma diretriz. Quando a gente quiser fazer um trabalho de aceleração, né? Como é que eu posso expor esse trabalho de aceleração? Muitas vezes eu vou botar lá o meu atleta fazer de 10 a 30 metros por repetição, tá? Ele precisa fazer um intervalo de 1 minuto para cada 10 metros percorridos. Vai fazer de 8 a 20 repetições e um volume total de 100 a 300 metros por sessão, né? Então, vamos pensar lá, eu posso fazer uma pista de 30 metros, tá? Vou colocar um cone inicial aqui, um cone final, 30 metros, tá? Ele vai fazer no máximo 300 metros por sessão, então, percorreu 30, ele pode fazer ali 10 tiros de 30, porque ele vai bater os 300, se ele quiser pensar no volume total. Posso fazer, daqui a pouco, 4 tiros de 30 e trabalhar 120 metros, não tem problema nenhum, pode ser uma opção, tá? O que acontece? Só que a cada 10 metros percorridos ele tem que dar 1 minuto de intervalo. Daí a recuperação de via metabólica vai ser importante, tá? Então isso aqui é uma diretriz para construir um trabalho de aceleração. Quando a gente pensa depois, pode passar, num trabalho de velocidade máxima, a diretriz ela já vai mudar, tá? Eu preciso entender que eu tenho que ter uma distância de 10 a 40 metros na zona de alta intensidade, ou seja, não posso pensar em 10 a 40 metros total, ou seja, 10 a 40 metros correndo acima de 90% da velocidade máxima. Sim, dentro da imagem que tu mostrou antes, para o pessoal entender, é o meio da imagem ali. É o meio da imagem, perfeito. É isso aí, é o meio da imagem. Esse cara, botei
20 metros. Não, mas 20 metros ele está acelerando. É o meio da imagem, tá? Isso é importante. O intervalo vai ser o mesmo, a gente costuma utilizar de 1 minuto de intervalo para cada 10 metros percorridos. As séries vão diminuir um pouco, vai ser de 5 a 10, e daí o volume total ele pode ser de 200 a 300 metros, também volume total em velocidade máxima, tá? Então isso é importante. Aqui fica só uma diretriz, não vamos usar isso aqui como receita de bolo, tá? Mas é uma diretriz para fazer trabalho de aceleração e trabalho de velocidade máxima. Excelente. Perfeito? Pode passar. E daí a gente está quase chegando no final agora, como é que a gente faz o trabalho de prevenção de lesão, né? Eu costumo dizer assim, prevenção de lesão, ela é uma utopia, a gente usa esse termo, porque ele é um termo mais clássico, mas as lesões elas vão acontecer no esporte de alto rendimento, né? Mais cedo ou mais tarde o atleta lesiona, a gente precisa fazer tudo certo e ainda contar com a sorte para o cara não lesionar. O que não dá para fazer é tudo errado e querer contar com a sorte. Não vou estudar e vou passar no vestibular para medicina. Cara, vai ser difícil, tá? Enfim, para fisioterapia também tá difícil, tá? Então assim, vamos lá. Esse estudo, olha só que interessante. Eles analisaram 36 temporadas de 16 equipes de futebol profissional, tá? Da Liga Europeia, entre 2018 e 2021. E olha só que interessante, o objetivo foi analisar essas cargas de exposição submáxima, tá? Eles colocaram os atletas a correr em torno de 85%, 90% e 95%, tá? Então, botavam os atletas a correr durante o treinamento, durante a semana, nos dias que antecedem a partida de futebol. Só para vocês entenderem, quando está ali o número -4, -3, -2, a gente chama de match day -4, match day -3, match day -2, ou seja, são os dias que antecedem a partida, tá? Então, o que acontece? E a ênfase foi colocar esses trabalhos de microciclo, né? Claro que isso variava conforme o calendário competitivo de cada clube. Daí, desses 627 jogadores que foram analisados, ocorreram 96 lesões, foram registradas durante esse período. Mas olha só que interessante. As lesões isquiotibiais, elas não aconteceram nos atletas que realizaram treinos acima de 95% de sua velocidade máxima 2 dias antes da partida, em comparação com os atletas que realizaram o mesmo treino 3 dias antes, né? Numa intensidade inferior, de 85% a 90%. Matheus, não entendi. Resume para mim. O que isso quer dizer? Que se tu pega o teu atleta 2 dias antes da partida e faz ele fazer uma vacina, uma microdose de uma corrida de alta velocidade, acima de 95% daquilo que é capaz de correr, tu consegue fazer um trabalho preventivo, ou seja, correr em alta velocidade também é um trabalho de prevenção para diminuir a incidência de lesões. 48 horas antes, que é exatamente o tempo que o cara precisa para recuperar. Então, utilizar o sprint 2 dias antes de uma partida de futebol pode ser uma estratégia. Claro, o cara ele vai sprintar, vai fazer algumas outras ações, né? Mas tu usa como uma vacina. Bem interessante esse estudo, tá? Perfeito. Então pode ser feito isso. Vai de encontro à microdose que Vem tu de falou. encontro à microdose. Então, assim, e vem de encontro àquilo que a gente falou, né? Que só o sprint entrega pro sprint aquilo que o sprint precisa. Então, assim, ó, o cara faz sprint, ele tem que sprintar. E na reabilitação a gente precisa construir toda essa base, tá? Pode passar. Depois tá aqui, ó, esse aqui é um outro estudo, né, de 2020, ele coloca ali, ó, que adicionar um programa de sprint de forma regular, se eu tiver 6 semanas para fazer esse trabalho, eu já consigo promover um aumento no comprimento do fascículo muscular, tá, do bíceps femoral, quando comparado, eu trago mais aumento do fascículo muscular realizando o sprint quando eu comparo com o exercício nórdico, que é um exercício também que diminui a incidência de lesões musculares, lá em torno de 51%, ou seja, se eu tiver que escolher entre sprintar e fazer um nórdico, que é um exercício difícil pra caramba, pra quem sabe, quem faz, sabe o quanto é difícil, é melhor tu botar o cara a sprintar, porque eu consigo promover maior aumento de fascículo muscular, e se eu tenho fascículos musculares mais longos, eles toleram mais uma ação onde esse músculo vai ser alongado, tá? Isso é importante. Se tu tiver que optar, então, opta pelo sprint e usaria o nórdico como uma coisa para auxiliar. Isso aí, perfeito, perfeito. Se eu tiver que optar, opta pelo sprint, não tem como, tá? Isso é fundamental, tá? E daí, ó, somente o sprint ele vai ter a capacidade de promover, então, esse aumento dos fascículos musculares, além disso, de melhorar a performance durante o sprint, também suas variáveis mecânicas, tá? Pode passar. Daí depois, aqui a gente costuma colocar, né, os treinos de sprint resistido,
tá? Que são os trenós de sled. Para quem já viu o treinamento de futebol, às vezes tu vê o atleta correndo com um trenó, né, preso de tração, né, que é um sled. Então a gente costuma colocar ali, ó, que os estudos colocam, se tu trabalhar com uma carga de 10 a 30% do peso corporal, tu já consegue melhorar essa aceleração, né, para aqueles atletas que, obviamente, já têm uma experiência, ou seja, o que acontece? Quando o cara tem uma carga mais pesada, tu vai conseguir aumentar, se tu tem um trenó, se ele tá empurrando um trenó, tu aumenta esse tempo de contato com o solo, tu vai manter naquela posição da aceleração, ou seja, tu vai trabalhar específico naquela posição. Então, trabalhar com trenós ali em torno de 10 a 30%, tu já vai trazer uma experiência melhor aí para esse atleta, tu já consegue ter transferência para ação de alta velocidade. Muitas vezes o cara pode fazer um trabalho de trenó, como um trabalho de potenciação pós-ativação, sai do trenó, larga o trenó e, pum, sprint. Tem transferência, tá? Depois do treinamento, então, ali, ó, com o trenó resistido, ele vai ser efetivo para melhorar a aceleração, né? Isso já a gente tinha falado. E a recomendação continua sendo a mesma. Tu pode trabalhar ali em torno de 6 semanas, de 2 a 3 sessões semanais, com um sprint de 5 a 30 metros, tá? Num total de 60 até 340 metros por sessão, quando trabalhar com os sprints resistidos, tá? Pá, Matheus, eu não tenho o sled, eu não tenho como prender um trenó ali que vai deslizar na grama. Na minha realidade, lá em Porto Alegre, eu faço com um trenó de empurrar tradicional, que é o que a gente tem na nossa grama, na nossa pista lá. A posição é a mesma, tá? Muda um pouquinho, algumas variáveis, mas tu consegue ter a mesma transferência para aceleração, tá? Perfeito. Pode passar. E depois existem alguns trabalhos que são feitos com trenós mais pesados, tá? Isso é interessante, tu vai trabalhar lá 80% do peso corporal, tá? E é claro que daí tu tem que pegar atletas que já têm um pouco mais de familiaridade, né? Tu vai construindo essa familiarização, mas tu consegue ter uma boa capacidade de produzir ali força horizontal. Lembra de novo, a gente abordou durante a aula que a produção de força horizontal, ela é superior quando comparado à força vertical. Então a gente tem que conseguir produzir força horizontal para os nossos atletas, tá? Então, se a gente trabalha com trenós mais pesados, tá? Eu consigo melhorar também os sprints ali, principalmente de 5 a 20 metros, tá? E também consigo melhorar na prevenção de lesões. Então, um outro trabalho que pode ser feito durante a prevenção é treinos resistidos com sprint, com trenós, perdão, com altas cargas, em torno de 80% do peso corporal, tá? É uma outra dica bem importante. Pode passar? Pessoal, falei bastante, gosto de falar, né? Então, acho que aí a gente traz esse resumo, tá? Fechou. Fico aberto a... Eu acho que o mais importante agora é tu trazer assim uma mensagem final para as pessoas que chegaram até o final desse episódio e receberam esse bombardeio de informações. O que é mais importante delas pensarem agora ou focarem agora, e essa mensagem final para que essas pessoas levem em consideração tudo que elas aprenderam na aula e como elas podem colocar isso em prática. Por onde eu começo e a partir disso, como que eu vou evoluindo? Se eu vou fazer esse trabalho com aluno, com atleta, até com as pessoas que não são atletas, né, não praticam esporte, mas o sprint é uma valência que as pessoas precisam, se locomover, todo mundo caminha, todo mundo corre, Perfeito, né. perfeito. Então, essa mensagem final para fazer o fechamento para o pessoal entender, conseguir, digerir tudo isso e saber por onde que deve começar nesse mundo. Perfeito. Eu acho assim, eu acho que é um grande desafio a gente reabilitar, tá? E o mais importante é isso, a gente falou muito do futebol, mas a gente atende muito a população em geral, né? E todo mundo, às vezes vai precisar fazer um sprint, fazer uma corrida de alta velocidade, às vezes, claro, que a alta velocidade para mim pode ser diferente para ti, mas é uma ação importante, tá? Então, assim, para quem prestou atenção em tudo, e a gente sabe que é um conteúdo um pouco denso, o que que eu digo? Frente a uma lesão, primeiro sempre enxerga de trás para frente. Procura entender quais são os critérios que tu tem que bater lá no final do processo. E a partir daí começa a construir um passo a passo. Outro ponto importante, a força, ela é a valência principal, é a habilidade principal. A força tem que ser construída. Então a gente começa a construir força desde o primeiro dia após lesão. É claro que a gente vai trabalhar com uma sequência de forças isométricas, excêntricas, concêntricas, enfim. Mas construam força com os pacientes de vocês, com os atletas recreacionais, com quem joga beach tênis, com quem joga pádel, com quem joga tênis, com quem é corredor de rua. Constrói força. Todo mundo vai precisar de força, mais cedo ou mais tarde. Do paciente jovem ao paciente idoso, do atleta de alta performance e do atleta recreacional. E a partir da construção de força, a gente vai pensar
na construção de uma força mais rápida, de uma força mais explosiva, de uma força mais reativa, de melhorar a taxa de desenvolvimento de força. Então, assim, e não existe outro caminho senão a gente sentar, estudar e entender, principalmente, que a gente não vai construir nada sozinho. O que eu deixo de mensagem final aqui não é só sobre a parte técnica ou a parte da fisioterapia. Muitas vezes, durante o processo de reabilitação, processo de retreinamento, eu não vou ter todo o conhecimento do mundo. E que bom que eu não tenho todo o conhecimento do mundo. Mas eu vou trabalhar com alguém que saiba mais do que eu. Então, quando eu não tenho todo o conhecimento, eu tenho que ter a humildade de sentar com alguém e perguntar como que se faz. Se, olha, eu não sei fazer essa parte aqui. Como é que eu posso construir um atleta melhor? Como é que eu posso construir um atleta mais veloz? E a gente vai junto construir isso. Isso é muito importante. E eu não posso deixar de falar que esse cara que está aqui na minha frente é um cara que me ensinou muito. E eu tenho a liberdade, agora o microfone é meu, eu posso falar. É um cara que eu aprendo muito. E há um tempo atrás eu estava aqui em Santa Maria, eu falei, cara, eu não domino o assunto de treinamento baseado em velocidade. Vamos sentar e vamos conversar. E a gente tem que saber disso. A gente não vai dominar todos os assuntos. Então, eu acho que o mais importante é isso. Sempre trabalhem com pessoas que saibam mais de vocês em outras áreas e vamos construir juntos. É importante. E frente a uma lesão, a gente vai fazer de um limão uma limonada. Então, é hora da gente sentar a bunda na cadeira, estudar, para que a gente possa entregar o melhor para os nossos pacientes. Eu acho que essa é a grande dica. Perfeito. E esperamos que as pessoas que estão sentadas agora também te escutando, seja no carro, seja em casa, seja às vezes até lavando uma louça, que tá escutando, Tá né? treinando, tá Nossa, fazendo alguma atividade. exatamente. Possa ter aprendido também contigo. Mas antes de eu finalizar, eu tenho um presente para te dar. Olha aí. É uma lembrança da nossa patrocinadora oficial, Olha a aí. Padoca Arte. Então, ela sempre traz aí um mimo para os nossos convidados. Ela Bem. também faz aí os alimentos de forma saudável. Então, ela Boa. sempre está focado em entregar saúde através dos alimentos. Inclusive, o slogan dela é, né, que o alimento seja teu único remédio. Muito bem. E é fundamental. E aproveitando, a parte nutricional nas lesões musculares é fundamental, tá? Então a gente tem que se Perfeito. alimentar bem. Perfeito. Então é Muito isso aí. obrigado. É só um mimo aí para agradecer o Muito teu obrigado. tempo, o teu conhecimento, para ensinar aí as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado. A gente se vê numa próxima. Me diz uma coisa só, para o pessoal saber aonde que eles podem te encontrar nas redes sociais e também os teus serviços, né? Cursos, mentorias, Ah, perfeito. sessões de fisioterapia. Assim, a parte mais fácil, a forma mais fácil é através do Instagram. Uhum. Tá? Então é Matheus, né, sem H, Matheus Petrucci. E Petrucci é CCI no final. Tá? Então o meu Instagram é a forma mais fácil, ali tem todos os meus contatos. A gente tem, Henrique, hoje o Prepara Academy, que é uma rede de cursos, tanto presencial quanto online. E a gente tem cursos sobre lesões musculares, sobre ligamento cruzado anterior. A gente tem um de treinamento de força e velocidade no esporte. Tá? A gente tem curso de treinamento baseado em velocidade. Então ali a gente tem toda essa gama, né, de cursos. E é claro, a gente faz alguns trabalhos já também online, tanto com atletas presenciais, com atletas profissionais, perdão, quanto atletas recreacionais. Então a gente hoje faz esse trabalho de gerenciamento de performance, mas ali pelo Instagram acaba tendo todos os nossos contatos. Para quem tiver interesse em fazer os nossos cursos, acessa o meu Instagram, vai ter acesso ali à plataforma Prepara Academy e vai ser um prazer receber vocês aí. E para quem tem interesse, estiver em Porto Alegre, na Clínica Escopo, né, ali no bairro Moinhos de Vento, na Quintino Bocaiúva 291, junto à Bepro Academia. A gente está lá sempre de segunda a sexta, tratando, reabilitando e trabalhando com performance com os nossos pacientes, os nossos atletas. Excelente. Então, pessoal, para quem quiser aí, a gente vai deixar também aqui na descrição o Instagram lá do Matheus. Então, é só vocês entrarem em contato para conseguir consumir aí os serviços e produtos dele, tá certo? Para você que ficou até o final, a gente agradece sempre a audiência e nunca esquece de deixar o teu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, porque isso é muito importante para nós mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e está ensinando muitas pessoas. Além disso, em algum lugar aqui dessa tela tem um QR Code, e nesse QR Code estão os nossos patrocinadores. Então a gente já quer agradecer a Fábrica de Suplementos, o Dr. Jorge Silva Lopes, a Causo Mais, a Clínica Odontológica Abascal, a SimpleMed e a Trackfield, lá do Shopping Praça Nova. Muito obrigado por acreditar no nosso projeto. Além disso, se você tem uma empresa ou uma marca e quer trazer aqui para dentro do SalosCast, aqui na descrição tem um link que te encaminha para as ativações da marca. Lá nas ativações da marca eu explico direitinho como você pode trazer a sua empresa ou a sua marca aqui para dentro do SalosCast, tá certo? Então,
Deixa teu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com mais pessoas. Eu aguardo vocês no próximo episódio. Um grande abraço.